Ministração da Palavra de Deus, direto da fé em Cristo. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 3. Efésios, no capítulo 3, o versículo a partir do 14, iremos ler até ao 21. Efésios 3, versículo 14. Vamos lá? Está escrito: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, disse Paulo aos irmãos em Éfeso, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos navegar aqui pela oração que Paulo fez. Paulo era um homem de oração, e na Bíblia, aqui está registrado nas cartas, está registrado no livro de Atos, o tanto que ele orava. E hoje nós vamos trabalhar pontos aqui da oração de Paulo. Versículo 17 diz: peço também que por meio da fé Cristo viva, Cristo habite no coração de vocês. Esse versículo está falando de uma permanência integral de Jesus em nosso coração. Quando Paulo ora para a igreja e fala: olha, o meu pedido a Deus é quando eu dobro o joelho diante do Pai, eu peço algo para vocês. Eu não peço apartamento, eu não peço casa, eu não peço coisas básicas do dia a dia. Eu peço logo aquilo que é principal. E eu peço que Cristo more, habite, esteja, viva no coração de vocês. Então ele está falando de algo de tempo integral, permanência, 24 horas. Não que Jesus saia de vez em quando, sabe? Jesus não escolhe, agora eu tenho que ir ali, agora eu tenho que ir aqui. Não, ele é onisciente, juntamente com o Pai e com o Espírito Santo. Então não é que ele saia de vez em quando, mas é que às vezes nós agimos como se ele não estivesse ali com a gente, meio que o ignoramos, e assim nós caminhamos de forma superficial, seguindo até mesmo a nossa vontade, como a gente já viu que Davi, ele não vigiou bastante, assim fez e deu tudo errado. A gente viu que Geazi, ele fez também assim e deu tudo errado. Então Paulo, ele estava preocupado com a igreja, dobrando o joelho e orando, até porque ele estava com o exemplo dos Gálatas fresquinho na mente dele. Então abre aqui em Gálatas 1,6, olha bem, motivo de preocupação. Então olha, Gálatas 1, versículo 6, qual é o exemplo que estava na mente, no coração de Paulo? Admira-me, ele falou: olha, eu estou admirado, ó Gálatas, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Ele falou assim: olha, eu estou admirado, estou escrevendo essa carta, Gálatas, porque vocês, irmão em Cristo, vocês já estão passando tão depressa para outra doutrina, para outro evangelho. Estou admirado, isso me causa admiração, me causa espanto. Eu não estou feliz com isso, porque vocês já tão depressa estão mudando o evangelho, estão buscando um outro evangelho. Então Paulo, preocupado também com a igreja em Éfeso, ele pensa para e ora, e na carta ele expressa o que ele estava orando para que Jesus pudesse habitar 24 horas no coração de forma ativa ali dos irmãos em Éfeso. Eles estavam o quê? Inconstantes. Quem? Os Gálatas. Era um resultado. Eles estavam inconstantes. Uma prova que não haviam compreendido o amor de Deus. E na inconstância, pulando de evangelho, ou querendo acreditar
que existe um outro evangelho mais fácil para ser seguido. E Paulo, ele dobra o joelho e ele ora, né, para que Jesus então faça morada ali no coração dos irmãos em Éfeso. Para quê? Para que eles pudessem compreender a profundidade do amor de Cristo, bem como a largura, a altura, o comprimento. É isso que nós lemos, ou seja, ter um conhecimento completo, pleno de quem é o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, o que eu posso aprender com essa oração de Paulo? O que eu aprendo com esse texto que nós lemos, do versículo 14 em diante? Aí eu quero destacar o primeiro ponto. São apenas 3 pontos que nós queremos destacar aqui nesse tempo, mas é claro que você pode muito bem aprender muito mais do que 3 pontos. O primeiro ponto está em Efésios. Vamos voltar lá. Efésios 3, o versículo é o de número 14. Efésios 3, 14. Então o primeiro ponto está aqui, nos versículos 14 e 15. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Primeiro ponto que eu aprendo está aqui. Vida de oração é para quem tem Jesus morando em seu coração de forma ativa. Paulo, a oração dele é para que os irmãos em Éfeso tivessem Jesus habitando plenamente em seu coração. Mas como que ele conseguiu orar deste jeito? É porque Jesus já estava no coração dele de forma ativa. Ele já tinha perdido o livre-arbítrio há muito tempo, porque ele decidiu entregá-lo a Jesus, quando ele escreve várias vezes que eu sou prisioneiro de Cristo, que eu estou em Cristo, que Ele é o meu Senhor, que Ele é o meu Salvador. E aí, com esse coração, ele ora para que esse mesmo Jesus, que já estava em seu coração plenamente, pudesse também estar no coração da igreja. Então, vida de oração é para quem tem Jesus morando em seu coração de forma ativa. Eu não estou dizendo de ficar o dia todo ajoelhado, mas estou dizendo de ter um tempo de oração chamado 24 horas, e dentro desse tempo você tem tempos maiores, tempos menores, você ora para pequenas, médias e grandes causas. Paulo, ele poderia fazer muitas outras coisas com aquela igreja para que ela fluísse, para que ela crescesse, para que ela desenvolvesse, mas como ele já respirava Jesus, como Jesus já o impulsionava, ele decidiu orar, porque o próprio Espírito Santo nos leva para um tempo de oração. Como é que está a sua vida de oração? Você tem orado para aqueles da sua casa, para os seus irmãos em Cristo, para o nosso Brasil? Meu Deus, quanta coisa acontecendo, como sempre, mas nós temos orado. Um dos sinais que Jesus está conosco é quando o Espírito dele vive com a gente, e ali, ao conviver com a gente, ao estar lá dentro de nós, ele nos leva a esse entendimento. Eu preciso orar, eu preciso falar com o Pai, eu preciso apresentar causas ao Pai, eu preciso apresentar pessoas, eu preciso apresentar o plano dele na minha vida. É muito comum a gente fazer planos quando o ano começa. Eu tenho certeza, você como eu, fez vários planos. Mas eu tenho feito a minha parte, e a minha parte começa a orar pelos planos, pelos projetos, por aquilo que é de Deus na minha vida. Eu tenho que orar e agir dentro daquela posição. Mas quem é que ora? Quem já recebeu Jesus, quem já entendeu que Jesus não pode ficar comprimido num canto, mas ele tem que estar na sala do trono do meu coração, ele tem que ser rei, para que ele possa fazer o trabalho no qual ele foi designado para fazer, lá dentro do nosso coração, de dentro para fora. Então ele precisa trabalhar, e eu preciso deixá-lo fazer a obra dele na nossa vida. E quando eu tenho uma vida de oração, quando eu dependo de Deus para ir, para vir, para aquilo que não existe, agora já existe. Olha, não existia, mas agora existe. A oração vem antes. Você vai e clama a esse Deus: Senhor, traz à existência aquilo que não existe. Você continua orando, é uma experiência.
Você vê depois que crê. É crer para ver e não ver para crer. Primeiro você crê, você ora e depois já está ali, prontinho para ser usado. Então eu preciso ter essa vida de oração, essa dependência em Deus. Em quais áreas? Saúde, finanças, casamento, filhos, pais, futuro, presente. Glória a Jesus. Olha Mateus 26, 36. Mateus 26, 36. Dependência total do Pai. Quando você olha para a economia, para a política, quanta instabilidade, para a saúde, para tantas situações, oração vai trazer descanso sobre a sua vida. Quando você olha para coisas que você não consegue fazer na sua casa, não consegue porque não depende só de você, oração, ou seja, vida de oração. Mateus 26, versículo 36. Olha o que está escrito aqui, olha. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Jesus seria preso, crucificado, receberia todos os pecados sobre ele, deixaria a missão da implantação da igreja com os discípulos. O que ele faz antes desses acontecimentos? Ele vai orar, e você sabe que ele transpirou sangue ali no Getsêmani, tamanha era a sua angústia, mas a expectativa dele é que os discípulos também orassem, e nós sabemos, você pode continuar a leitura aqui do texto, que eles não oram. Mateus 26, versículo 37. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então, nenhuma hora vós pudesse ali vigiar comigo? Vigiar e orar. E Jesus foi orar, mas a expectativa dele é que os discípulos também estivessem orando, vigiando. Olha, eu oro por todos os membros aqui da igreja, nós pastores oramos, mas entendemos que cada um tem a sua cota de oração, cada um ora pela sua vida, pela sua família, pelo dom, pelo ministério, pelos pastores, pela igreja, pelo Brasil, pelo mundo, por tantas situações. Vida de oração. Graças a Deus nós temos o ministério de intercessão aqui da igreja, ali a intercessão feminina, mas não é porque as mulheres lideradas ali pela pastora Eliane, para toda terça-feira para orar, é que nós não vamos orar. Nós precisamos desenvolver a nossa vida de oração, nós temos que orar. Vida de oração é para quem tem Jesus ali dentro do coração, e quem ainda não tem Jesus como rei em seu coração, é lógico, ainda não tem o hábito de orar antes de agir, então ele não ora nem para ele e nem por outras pessoas, simplesmente vai caminhando, vai tomando decisões, vai casando, vai dando em casamento, vai comprando, vai vendendo, vai trabalhando, vai perdendo o emprego, é desse jeito. Mas quando a gente pega esse entendimento, eu tenho que orar antes, eu tenho que ter uma vida de oração, que é apresentar as causas, ouvir as respostas, ver o agir de Deus. Não é uma coincidência, é uma providência. Isso também é experimentar o poder de Deus na nossa vida. Então que nós possamos desenvolver essa vida de oração, orando também por nós, para Deus transformar, para Deus mudar. Nós queremos ter um coração transformado por Deus, como temos ministrado nesses dias. Todos nós corremos esse risco de às vezes caminhando sem orar, mas principalmente aquele que anda sozinho, aquele que não congrega, ele não para cultuar o Senhor hora nenhuma, aquele que não lê a palavra, aquele que não recebe os alertas. Então a tendência dessa pessoa é piorar, afastar, esfriar e até mesmo colocar outro evangelho em seu coração, e aí fica cada vez mais
difícil. Então nós precisamos desenvolver a oração, o relacionamento, a busca com Deus. É por isso que nós precisamos invocar o nome do Senhor a todo instante na nossa vida, nos alimentar da palavra, desenvolver essa vida de oração. É orar quando acorda, é orar à tarde, é orar à noite, orar por todas aquelas mensagens que você recebe. Orar, você faz uma oração curta, outro dia você faz uma oração mais longa. A questão não é essa, a questão é ter um tempo integral de oração. A confiança de Paulo, ela estava no Pai. A versão King James diz do versículo 15, do qual se deriva toda a paternidade nos céus e na terra. Ele foi e dobrou o joelho, quem? Ao Pai, de onde vem, de onde é a origem, toda a paternidade. Então ele foi até o Pai, para colocar: Pai, esta é a tua igreja, Pai, esses são os teus filhos, que Espírito Santo, que Jesus habite no coração dos teus filhos. Nós somos uma família, nós temos o mesmo Pai, o mesmo Jesus e o mesmo Espírito Santo. É então que o busquemos, que deixemos Jesus ser o Rei do nosso coração. Uma vez eu precisei passar assim, por uma mudança, eu tinha que mudar algo, seria uma mudança drástica. Eu não queria de forma nenhuma mudar sem ser da vontade ativa de Deus. E ali eu ouvi uma voz clara de Deus através do pastor, através do pregador, e ele disse: pode ir, vai que eu estou com você. Então eu fui e cheguei até onde eu estou aqui agora. Sem uma direção do Pai nós não podemos seguir. Então Paulo, ele já não estava mais ali com a igreja em Éfeso. Aqui era uma carta. Então ele pensou: eu posso mandar uma direção, eu posso mandar um WhatsApp, eu posso mandar uma regra, eu posso falar do jeito que a gente funciona, mas nada disso vai adiantar se Cristo não estiver dentro de cada irmão, dentro de cada um que tem a mesma paternidade, o mesmo Deus sobre eles. Quando a gente vai em Tessalonicenses, nós vamos ver agora outra igreja. Às vezes é bom a gente ver, outros casos. Então vamos ver uma outra igreja. Já falamos um pouquinho da igreja ali aos Gálatas, já falamos um pouco dos Efésios. Agora olha os Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Damos sempre, Paulo na introdução da carta, você lembra a introdução que foi lá aos Gálatas? Estou admirado, vocês estão trocando o evangelho, o coração de vocês já estão tão depressa migrando para um outro tipo de evangelho. Olha agora a introdução da carta de Paulo aos Tessalonicenses, outra igreja, o mesmo Pai, mesma paternidade, o mesmo Espírito de Jesus Cristo. Damos sempre graças a Deus por todos vocês, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação, ou seja, da renúncia, do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vocês e por amor de vocês. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha que essa igreja, ela demonstrou algo diferente aqui para Paulo, o apóstolo de todas elas. Essa igreja foi exemplo, porque a fé era prática, a fé tinha atitude, havia amor, havia constância, havia convicção, havia com certeza oração, pois ele diz: vocês servem de modelo para todas as demais. Então nós precisamos ser essa igreja, a que serve de modelo, a igreja que busca ao Deus vivo, a igreja que ora, a igreja que tem Jesus no coração, a igreja que busca ser transformada, a igreja que não está satisfeita, a igreja que precisa mudar e ser transformada cada dia. Quando eu digo não está satisfeita, é não estar satisfeita com aquilo que tem que ser mudado.
Nós precisamos clamar e confiar que no processo Deus está fazendo a obra. Então o primeiro ponto que eu aprendo aqui com essa oração de Paulo de Efésios: vida de oração é para quem tem Jesus morando em seu coração. Pastor, eu oro tão pouco. Então ora pedindo a Deus para você orar mais. Aquele que lê mais a palavra, ele ora mais por consequência. Peça ao Senhor, fala: Pai, me gera fome aqui, me gera vontade de orar, me gera disciplina de oração, gera isso na minha vida, eu quero buscar o Senhor mais. Aí você vai conseguir em nome de Jesus. Por quê? Porque passa pela oração. O segundo ponto está no versículo 16 e 17, lá de Efésios capítulo 3, versículo 16 e o versículo 17, vamos ler: para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O segundo ponto que eu aprendo aqui: só alcançaremos lugares profundos em Deus quando permitimos um agir de dentro para fora no mais profundo do nosso ser. Eu vou repetir para você poder anotar: só alcançaremos lugares profundos em Deus quando permitimos um agir de dentro para fora no mais profundo do nosso ser. Veja, ele falou: poder do Espírito Santo, mediante o seu Espírito, no homem interior. Em outra versão fala: no âmago do vosso ser, ou seja, dentro, lá dentro, não é aqui fora, é de dentro para fora. A expressão arraigados, nós lemos aqui, arraigados em amor. A expressão arraigados quer dizer enraizado, fixado em amor, com raízes profundas em Deus. Não é qualquer vento que sopra você para outro evangelho, para outra proposta, para outro plano, a não ser o plano de Deus para a sua vida, porque você está o quê? Arraigado. Lá em Gálatas 5, vamos voltar em Gálatas 5, o versículo 6, está escrito, 5:6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então Paulo falou: olha, para que os irmãos vivam esse amor, compreenda esse amor, se aprofunde nesse amor, o único jeito é Jesus morar 24 horas de forma ativa dentro do coração de cada um. Então eu vou orar desse jeito, porque se não experimentar o amor de Jesus, o cuidado de Jesus, a renúncia de Jesus, nós nunca conseguiremos renunciar, nós nunca conseguiremos amar, nós nunca conseguiremos deixar a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Então Paulo orou dessa forma, porque se formos pensar bem, a resposta para as perguntas que eu vou te fazer agora deve ser: por amor a Jesus. Por que nós renunciamos? Por amor a Jesus. Por que nós servimos a Deus? E para servir a Deus tem que renunciar? Por amor a Jesus. Por que nós consultamos o Deus, o nosso Pai, antes de nós tomarmos as decisões? Por amor a Jesus. Por que nós dizimamos e ofertamos? Não é por uma regra, é por amor a Jesus. Por que nós ajudamos o próximo? É por amor a Jesus, e quem ama Jesus ama o próximo. Só que os Gálatas, eles estavam na igreja, mas com o coração nas coisas aqui dessa terra. Uma coisa é eu viver aqui nessa terra, mas a outra coisa é eu saber que eu não sou daqui. Se eu não sou daqui, o meu coração não pode estar nas coisas daqui. Você pode ter um carro, mas você não precisa ter o coração no carro. Você pode ter um computador, mas o seu coração não pode estar no computador. Você pode ser pastor de uma denominação, mas o seu coração não pode estar na denominação. Tem que estar no Senhor que te colocou ali. Viu como é que a palavra corta para lá e corta para cá? Mas os Gálatas estavam com o coração aqui nessa terra. Olha Gálatas 1, no versículo 3, Paulo, ele já começou a introdução dessa carta pegando firme, sem enrolar, sem dar voltas. Gálatas 1, versículo 3, graças a vós outros e paz. Graça e paz, irmãos, da parte do nosso Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo,
o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, só para lembrar os irmãos, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Ele falou assim: irmãos, Jesus Cristo veio aqui para nos desarraigar, para nos tirar das coisas aqui desse mundo, para tirar a nossa raiz aqui das coisas desse mundo, das coisas perversas aqui deste mundo. Foi por isso, para que eu possa me enraizar nele. É isso que ele estava querendo dizer. Porque se eu tiver arraigado, enraizado, fixado nas coisas desse mundo perverso, eu jamais estarei fixado no amor de Jesus, nas direções de Jesus, nos mandamentos de Jesus, jamais. Aí vem a pergunta: aonde está a raiz do nosso coração, do seu coração? Mateus 6, vamos lá, Mateus 6, 21, abra sua Bíblia. Olha, Jesus, ele nunca brincou em serviço, ele sempre deu uma palavra que provocasse uma reflexão. Às vezes falou muitas coisas, que muitos ali naquela hora não ficaram alegres, não deram glória a Deus, mas tiveram as suas vidas transformadas pela palavra que Jesus liberava. E aqui em Mateus 6, 21, é uma reflexão. Ele disse: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Lembra de Geazi, onde é que estava o coração dele? Onde é que estava o tesouro? Onde é que estava aquilo que ele valorizava? E lembra o fim que deu? Então eu preciso entender aonde é que está o meu coração. O meu coração está naquilo que eu valorizo, no meu tesouro. Qual é o nosso tesouro? Qual tem sido o nosso tesouro? O que você tem valorizado? O que nós temos buscado em primeiro lugar? Responda essas perguntas para você honestamente. Você vai descobrir onde é que está o teu tesouro. E se não tiver no Todo-Poderoso, na palavra e no projeto dele, ainda há tempo de mudar e de ser transformado. Aí está o seu coração. E se o meu coração estiver em algo que não tem nada a ver com Deus, então meu sentimento está lá também. A minha força, a minha energia, os meus pensamentos, as minhas atitudes também estarão. Porque aonde está o tesouro, aonde está aquilo que eu valorizo, está o meu coração. E no meu coração mora sentimento, mora força, mora energia, mora pensamento, mora atitude. Então eu preciso vigiar. Nesse tempo, nós temos que nos perguntar: aonde está o nosso coração? Está no Deus vivo, aonde precisamos cultuá-lo? Está nele? Está naquilo que ele determinou para que eu vivesse para esse tempo? Olha a palavra, a gente vai pegando os versículos, Deus vai nos lembrando de outros versículos. Para quê? Para a gente poder meditar. Então corre lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15. 1 João 2,15, a palavra de Deus, ela se completa. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, não coloque o seu coração nas coisas desse sistema. Não faça desse sistema um tesouro para a sua vida. Não ameis o mundo, nem as coisas que há aqui nesse mundo. Nada, não ameis, não coloquei o seu amor aí. Se alguém amar o mundo, amar o sistema, amar as coisas aqui desse mundo, uma coisa é usar a rede social, outra coisa é amar. Eu preciso entender, o amor do Pai não está nele, está escrito aqui. Porque tudo que há no mundo, no sistema, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo, do sistema. Ora, o sistema, o mundo, essas coisas, bem como os seus desejos, o que acontece? Passam, está escrito aí. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Paulo então pensou: eu vou orar para a igreja deixar Jesus habitar, viver plenamente 24 horas, porque com Jesus lá dentro, com o Espírito Santo lá dentro, quando eu pensar em algo que não tem nada a ver com Deus, Ele vai me mostrar, eu vou me arrepender, eu vou mudar meus pensamentos. Quando eu pensar em falar, Ele vai estar ali comigo. Quando Ele pensar em agir, Ele vai estar ali comigo. Eu vou considerar que Jesus não sai, Jesus está comigo. O Espírito Santo, Ele não passeia, Ele pode ficar esquecido lá dentro, mas Ele está com a gente, triste ou alegre, mas Ele está com a gente. Eu preciso entender, eu preciso converter.
e entender que essa é a realidade, essa é a verdade. Enquanto eu não entender essa verdade, as coisas não vão fluir na minha vida pessoal, profissional, ministerial. Eu preciso entender essa verdade, porque com Jesus, na aprovação de Jesus, guiado pelo Espírito Santo, ninguém nos para, só o próprio Deus, se Ele quiser. Então eu preciso desenvolver. Então é isso que eu aprendo aqui, nós só alcançaremos lugares mais profundos, revelações mais profundas, direcionamentos específicos, se eu buscar a Deus no mais profundo e se eu deixá-lo operar lá no meu interior, de dentro para fora. Terceiro ponto que eu quero aprender aqui, versículo 18 e 19, lá de Efésios 3. Gálatas, Efésios, volta lá, capítulo 3, versículos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha, pega isso aqui como uma verdade, a fim de poderdes compreender. Com Jesus morando no nosso coração, isso vai acontecer. Com todos os santos, a família em Cristo, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Conhecer o amor, experimentar o amor, viver o amor de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, que não dá para explicar, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então preste bem atenção, a fim de poderes compreender com todos os santos, diz uma versão. Uma segunda versão, esse mesmo trecho, vos seja possível em união com todos os santos. Uma terceira versão, esse mesmo trecho, para que assim, junto com todo o povo de Deus, sabe, um dos propósitos é nós caminharmos juntos, uma família juntos, um aprendendo ao lado do outro, buscando por entendimento, amadurecendo, vivendo em Cristo o sonho de Deus e a salvação. É tão bacana e prático, porque o agir de Deus na vida de um irmão fortalece a minha fé. O agir de Deus na minha vida fortalece a fé do outro. Então por que nós temos que andar juntos? Um fortalece o outro. Um descobre alguma coisa, eu descobri isso aqui na palavra, eu vou compartilhar, eu vou ensinar, eu vou abraçar, eu vou demonstrar. Aí você precisa de algo, o outro já tem, o outro já teve a experiência, ele vai te ajudar, ou você vai ver acontecendo na vida do outro, as coisas dando certo na vida do seu irmão, você vai procurar saber o que ele está fazendo, ele está orando, eu vou orar também, ele está cultuando, eu vou cultuar também, ele está obedecendo, então eu vou obedecer também. Ou seja, um vai ajudando o outro. É assim que Paulo falou, olha, todos vocês, irmãos, ali os Efésios, toda a igreja em Éfeso, caminhem juntos, busquem a Deus juntos, e vocês irão crescer juntos, com Jesus morando no coração de vocês. Não vai ter erro, nós temos o mesmo Pai, nós estamos debaixo da mesma paternidade. O outro propósito é conhecermos, no sentido de experimentarmos o amor de Cristo em cada passo. Irmãos, a vida com Jesus não pode ser uma teoria da gente pegar e ler a Bíblia, só tem que ser prático. A prática vem no dia a dia, você experimenta Jesus, cuidando. Quando Jesus te disciplinar, Ele está cuidando. Quando Jesus te presentear, Ele está cuidando. Quando Ele causar alegria no seu coração, quando Ele prover na sua vida, você vai sentindo, palpando o amor dEle através das vidas que Ele também coloca na sua vida, das direções que Ele dá. Você vê o cuidado, você experimenta Deus. A gente não assiste culto, a gente cultua ao Senhor, é diferente. Nós não fomos chamados para ficar na arquibancada e o jogo acontecendo, nós fomos chamados para entrar nesse jogo. Então eu tenho que entender, em cada fase da nossa vida nós temos que compreender o que é o amor de Deus, mas só com Ele morando lá dentro e ativo lá dentro. Olha o versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Ele vai além, Ele surpreende a gente, conforme o seu poder que opera em nós, conforme, de acordo com o poder
que Ele opera dentro da nossa vida. Eu tenho que dar liberdade para o Espírito Santo agir e realizar a obra dele. Se eu me fechar, Ele não vai fazer. Ele não vai me direcionar, Ele não vai me obrigar. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ele rouba, ele ladra, ele vem sem avisar. Jesus, Ele nos deixa escolher a viver a vontade de Deus. O Pai, olha, eu fiquei pensando outro dia, uma coisa séria. O Pai Todo-Poderoso tem poder para mudar o que Ele quiser, fazer e desfazer. Ele fez todas as coisas. Ele vai e decide assim: se você, se eu, se nós não quisermos ser filho, nós podemos escolher. Se eu quiser ser filho, eu posso escolher. Aí eu tomo Jesus como Senhor e Salvador e eu vou ter um relacionamento com o Pai. Mas todas as pessoas foi Ele que criou, e Ele fica esperando você, o Zé, o João, o Mateus, você tomar a decisão de falar: eu escolho Deus, né? Olha, o Pai, Ele nos deixa escolher, mas não quer dizer que Ele fica alegre quando alguém faz uma escolha contrária. Então, a cada dia com Jesus lá dentro, a gente vai falando: Senhor, me transforma nessa área. Olha 1 Pedro 2:1. Faz essa obra de dentro para fora. Eu estou aqui, Senhor, de braços abertos, eu não estou resistente, não. 1 Pedro 2:1. 1 Pedro 2:1. Despojando-vos, deixando, despindo, desfazendo. Portanto, está vendo que está aqui, olha, pelo sentido da frase, é no nosso caminhar, no nosso dia a dia. Você vai andando e vai deixando, desfazendo, despojando. Não é de uma hora para outra, mas você vai tomando essas decisões. Portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia, de inveja, de toda sorte de maledicência. Então eu preciso deixar. Quanto mais o Espírito Santo estiver lá dentro, mais ativo Jesus estiver dentro do meu coração, o que vai acontecer? Essas coisas vão sendo transformadas. Deus vai tirando tudo enquanto é maledicência, palavra torpe, atitude. Ele vai tirando, mas esse tirando tem a ver com Ele crescendo dentro de mim, dentro de nós. E nós temos que deixar toda a inveja. Gente, o que Deus tem para você, ninguém toma. O que Deus tem para mim, ninguém toma. Eu não preciso desejar o que você deseja. Eu tenho que desejar o que Deus traçou e planejou. Não tem como eu querer viver a vida do Paulo Vitor, nem o Paulo Vitor viver a minha vida. É impossível. Eu já tive 15 anos. Eu não estava no altar aqui como ele está. Queria, mas não podia, não tem jeito, né? Não posso voltar lá. Mas ele também não pode querer viver a minha vida. Eu não posso invejar, querer aquilo que é dele. Aquilo que é dele é dele. Alguma coisa Deus já entregou e outras coisas virão, né? Aquilo que é meu é meu. Claro, tem coisas que dá para compartilhar. Mas aquilo que ele vive, aquilo que ele conquista e aquilo que ele vai conquistar vai depender dele. Aquilo que eu conquisto vai depender do que? Da minha busca em Deus. Então, Deus falando através de Pedro, na sua caminhada, deixa essas coisas. Deixa a maledicência, deixa a inveja, deixa a hipocrisia, deixa a falsidade, deixa a culpa, deixa a maldade. Vai deixando essas coisas para trás. Agora, não tem como fazer isso se Jesus não estiver dentro do nosso coração. Eu fico pensando aqui, Paulo, ele não estava lá no dia a dia da igreja em Éfeso, ele era apóstolo, ele estava no comando, né, na administração ou servindo a várias igrejas ao mesmo tempo. Então ele não estava lá. Aí por isso ele ora: Senhor, more lá dentro, Senhor, fique lá 24 horas por dia, porque eu não poderei fazer nada se o Senhor assim não fizer nos corações. A obra de Deus em nós é para que haja essa transformação de dentro para fora. Essa transformação não é de fora para dentro. Fora muda quando dentro já mudou. Senão a mudança de fora ela é aparente, ela não é permanente. A gente dá um passo, daqui a pouco você dá 3, 4 para trás. Mas quando acontece de dentro para fora, aí é diferente. Então ore, faça dessa canção uma oração. Ore e fala: Senhor, eu estou de braços abertos, eu quero é hoje. De braços abertos estou, coração rendido ao
fora transforme o meu ser. Deus está te querendo levar para lugares maiores, mais profundos, está te querendo mostrar coisas novas, mas Ele quer crescer aí dentro de você, Ele quer crescer dentro de nós. Eu tenho que dar espaço para que a transformação dEle venha sobre a nossa vida e nós começamos a andar em novidade de vida para a glória de Deus. Às vezes chegamos perto do Senhor, nós descobrimos que nós ainda estamos tão falhos, que há áreas na nossa vida que ainda precisam ser transformadas, que situações ainda estão no escuro, estão em trevas, que há sentimentos que não são bons, que Deus não se agrada, mas não é pra gente desistir da caminhada, não se isso provocar alguma tristeza, é tristeza para arrependimento, para que gere alegrias e frutos no futuro, para que eu mude, para que eu deixe Deus me transformar, para que eu queira estar crucificado com Jesus, perder a minha vontade, perder o meu livre-arbítrio e deixar Ele habitar, Ele morar, Ele trazer as direções, para que como servos fiéis, para que como filho do Deus Altíssimo, possamos fazer a Tua vontade, sem dolo, sem maldade, sem hipocrisia, sem inveja, sem maledicência, mas com Jesus dentro de nós, aonde passarmos, que possa haver esse perfume de Cristo e que as pessoas comecem a nos procurar para dizer: eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma oração, eu preciso de uma direção, eu preciso de ajuda. Vai ser um sinal que há um perfume de Cristo, que Ele está lá dentro, causando um rebuliço para nos melhorar, para nos melhorar. Talvez esse seja um fruto que precisamos dar nesse ano de 2020, que o nosso coração esteja nele, que o nosso coração esteja nele, que a gente ao dobrar o joelho, a gente possa orar por isso em primeiro lugar. Eu quero um coração segundo o Teu, Senhor. Eu quero, Senhor, ser melhor, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais íntegro, eu quero ser melhor, eu quero crescer em Ti, eu quero esse lugar. Aleluia, de dentro para fora. Mas os nossos braços precisam estar abertos a essa direção. Eu preciso estar querendo que o Senhor faça essa obra, senão Ele não vai fazer, Ele não vai arrombar, Ele vai deixar. Só assim obedeceremos às direções, só assim pegaremos os mandamentos, só assim não vai ser penoso. E aí nós teremos a motivação correta, nós seremos transformados. Olhar para trás e ver: gente, outro dia eu estava daquele jeito, agora eu não estou mais, eu não sinto nem vontade de fazer mais o que eu queria fazer um dia atrás. Ao prestarmos atenção no restante aqui da carta de Paulo aos Efésios, nós vamos entender o porquê era assim tão importante que os irmãos se aprofundassem. Ele vai tratar, depois você pode ler Efésios todinho se você ainda não leu, da unidade na fé, de ministério. Ele vai falar de serviço, vai falar de vocação, de santidade, do lar cristão. Ele vai falar de batalha espiritual, vai falar da armadura de Deus. Se eu não tiver com Jesus lá dentro e bem enraizado nele, no amor dele, no poder dele, na compreensão do que é Jesus na minha vida, eu não vou conseguir atravessar as batalhas da vida. Eu não vou conseguir andar em unidade, eu não vou conseguir servir, eu não vou conseguir buscar de Deus até entender qual é a minha vocação, eu não vou conseguir andar em santidade. Lar cristão vai ser uma destruição, batalha vou perder todas, mas se eu compreender a vida espiritual e deixar o sobrenatural guiar o natural, como nós cantamos, né, que o sobrenatural se alinha com o natural, que as pessoas não vão nos compreender porque estamos no sobrenatural e no espiritual, aí sim nós vamos conseguir vencer. E se Cristo verdadeiramente não morasse no coração dos irmãos em Éfeso, jamais eles alcançariam a vontade de Deus nessas áreas e, portanto, não seriam vencedores. Jesus, Ele habita verdadeiramente em seu coração? É uma pergunta às vezes confrontadora, mas é uma pergunta. Ele habita ativamente, Ele tem voz ativa aí dentro. Jesus, Ele reina aí dentro, Ele está aí dentro reinando, é a majestade.
Você tem consultado Ele a cada decisão? Você tem ouvido, você tem obedecido as direções que Ele te dá? E aí eu quero te convidar a orar, mas na verdade eu quero te perguntar: você quer que ore para que Jesus cresça em seu coração? Pensa bem, porque algumas coisas vão acontecer por causa dessa oração, se você quiser. Você quer que ore para que Ele tenha mais e mais no seu coração? Você quer que ore para que você tenha mais sede, mais fome por Ele? Você quer que ore para que a palavra dEle seja real na sua vida? Para que a vontade dEle seja plena? Olha 1 Pedro 2, no versículo 2. Depois de despojar, no processo de transformação, desejai ardentemente. Enquanto algumas coisas vão sendo tiradas, vão sendo deixadas, vão sendo transformadas, eu tenho que desejar ardentemente, outras coisas têm que chegar. Como criança, Pedro aqui deu um exemplo, recém-nascida, deseja o genuíno leite espiritual, para que por ele nos seja dado crescimento para a salvação. Se eu não quiser a palavra, se eu não quiser a oração, se eu não quiser a vida com Deus, eu não vou crescer para a salvação. Eu vou continuar menino na fé, eu vou continuar empolgando com as coisas que não tem empolgação, não tem motivo para me empolgar. Eu vou continuar perdendo aquilo que é a vontade de Deus para a minha vida. Mas Deus nos chama para crescer, para desenvolver, para andar e para formar outros, para evangelizar outros, para ser modelo para outros. É uma vida de crescimento. Por isso a necessidade de um coração transformado, um coração alinhado, um coração quebrantado, um coração que aceita as direções, um coração que ama o Senhor Jesus e se importa em fazer a vontade dele. Eu vou orar só para você que falou sim aí, que quer que ele cresça, quer que ele apareça, que quer que Jesus faça um rebuliço, que quer deixar algumas mazelas de uma vez por todas e começar o novo de Deus. E você que não quer orar, você aguenta um pouquinho, não desconecta, depois eu faço outra oração abençoando outras áreas da sua vida. Mas você que quer, coloque a mão aí no seu coração, feche os olhos todo mundo, se você estiver aí na companhia dos seus, que todos possam fechar agora os seus olhos, né? Coloque a mão no seu coração, ore junto comigo. É a canção que nós cantamos, fala: Jesus, vem transformar a minha vida, o meu coração. Pai, em nome de Jesus, toma a mente agora de cada um, Senhor. Toma os pensamentos, toma as vontades, toma os sentimentos, toma as áreas, meu Pai, que o Senhor ainda não conseguiu tomar posse. Toma, Senhor, aquelas mazelas que ainda permanecem. Em nome de Jesus, nós queremos dar uma ordem a essas situações que venham partir em retirada, que em nome de Jesus, que esse coração possa estar aberto ao novo, ao transformado Senhor, em nome de Jesus. Gera, Pai, sede agora em cada um, gera fome em cada um, que em cada um possa crescer, ó Deus, em nome de Jesus, e desenvolver a salvação. Jesus, que o Senhor seja o centro aí, que o Senhor seja o rei em cada coração, Pai, em nome de Jesus que nós oramos, e que cada um possa, Deus, viver a Tua vontade, se enraizar no pleno amor que é o Senhor, ser a igreja e viver os sonhos e propósitos que o Senhor tem para a vida de cada um. Cada um que está orando comigo agora, escolha o Senhor todo dia, escolha viver a fé, em nome de Jesus, Pai. Esta é a nossa oração, que o Senhor venha morar em cada coração, 24 horas, com voz ativa dentro de cada um de nós, porque eu me incluo, Senhor. Aquilo que for plano meu, aquilo que for plano dos meus irmãos, só caia por terra em nome de Jesus, mas que o plano do Senhor venha, e que o plano do Senhor nós possamos fazer com alegria, em nome de Jesus. Por isso nós oramos e nós cremos que o Senhor está fazendo algo novo, está fazendo e colocando caminho nesse deserto, em nome de Jesus. Oro também por todos agora, Pai, que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, em nome de Jesus. O Senhor inclina cada coração a Te buscar nesse tempo e a Te compreender, em nome de Jesus. Que o Senhor dê uma ótima semana para todos esses que nos acompanham, a Deus, para a glória e louvor do Teu santo nome,
em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Finalizamos assim mais uma ministração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que o rosto dele resplandeça sobre você, que ele te dê a paz em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Mais Fé em Cristo, você já sabe, aqui no aplicativo, no site e em todas as nossas plataformas digitais, para você ler, ouvir ou compartilhar com quem você quiser. Deus te abençoe e até a próxima. Ministração da Palavra de Deus, direto da Fé em Cristo. Fé em Cristo. Fé em Cristo. Cultos online, quartas, às 19h30 e aos domingos, às 10 e às 19 horas. Fé em Cristo. Fé em Cristo.